Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a esta aula, que é uma aula de revisão, ou se você não aprendeu esse assunto, é uma aula de aprendizado, para você que vai ter aí na sua avaliação o assunto que é o assunto de introdução à física, tá bom? Esse aqui é o nosso primeiro vídeo aí, gente, de uma sequência aí de assuntos que vão ser assuntos de física, né? Eles vão estar sempre organizados, então, numa sequência de conhecimentos. Para você entender o próximo vídeo, você tem que assistir o vídeo anterior. Tudo bem? Então, se você está nesse primeiro vídeo aqui, seja bem-vindo então à nossa aula de física, tá? Só para situar vocês aí, gente, eu sou o professor Maicon Sisoto e essa aqui é uma aula muito especial de coração para os meus alunos aí que eu trabalho em sala de aula, né? Das duas escolas que eu trabalho, mas também para você que está me acompanhando aqui no canal, que vai ter esse assunto aí na sua primeira avaliação. A primeira avaliação, às vezes, ela é uma avaliação de múltipla escolha, né? Que tem ali A, B, C, D e E para você resolver, ou ela pode ser uma prova convencional, que é uma prova do seu professor. E aí então você vai ter que aprender esses assuntos e saber discutir e falar sobre eles. Tudo bem? Para começar aqui então, ó, eu vou dizer para vocês, vou dividir esta aula de física aqui, tá? Em dois pedaços. Então a gente vai falar da organização do conhecimento, beleza? E depois a gente vai falar a respeito dos números dentro da física. Tá bom? Se você não sabe o que é física, gente, a física, ela é um ramo da ciência. E é ciência, a ciência você lembra, né? A ciência lá, né, ou pode ser ciências, porque são várias ciências e uma delas é a física. A física, gente, a gente estuda o que a gente fala, que são os fenômenos. Escreva aí, fenômenos naturais, ou seja, coisas que acontecem na natureza, né? Naturais. Beleza? O pessoal tem muito costume de achar que a física aí, é um fenômeno muito incrível, tipo uma tsunami, um vulcão, mas um fenômeno natural, gente, pode ser simplesmente uma bolinha caindo aí para baixo, né? Que é o que a gente chama de queda. A queda é um fenômeno natural, então a física estuda esse fenômeno, tá bom? A gente estuda também aí os vulcões, os furacões, né? Tsunami, a gente também estuda isso, né? Mas se for uma coisa muito básica, a gente também estuda. Tá bom? Eu vou falar com vocês a respeito dessa ciência, que eu acho uma ciência muito linda, é uma ciência muito palpável, a gente consegue alcançar esse conhecimento interagindo com as coisas que a gente aprende ali. Tá? Então, a primeira parte eu vou falar para vocês em como a física está organizada. Primeiro, a respeito das áreas que eu tenho dentro da física, né? Se você pensar assim nas áreas, isso seria quantas partes eu posso dividir a física. E aí, então, eu vou mostrar para vocês essas partes que a gente pode dividir a física. E aí, depois eu vou trazer alguns conceitos básicos, por exemplo, o conceito de velocidade, o conceito de aceleração, o conceito aí de gravidade, né? Então, eu vou trazer esses conceitos aí também, né, nas próximas aulas aí nessa playlist. Tudo bem? Então, se você já está curtindo essa aula, me acompanha aqui, deixa o seu curtir aí, né? E vamos embora para aprender, porque aprender é uma das melhores coisas que você tem na sua vida. Ninguém te rouba o aprendizado. Tudo bem? Olha aí então, ó. Se você está olhando aqui para a tela, né? Só deixa eu sair da tela. Não é importante você ver a minha cara, é importante você entender o que é o assunto de física, porque não vai cair a minha cara na prova, vai cair estes assuntos aqui, ó. Então dá uma olhadinha aí, quais assuntos que vai cair? A organização da física. Então o seu professor, assim como eu, vai cobrar, então eu vou cobrar de vocês o que é cada uma dessas áreas, né? Então, se a física ela é dividida em quantas partes? Como eu posso separar a física? Então, ela é dividida nessas áreas que a gente tem aí. Tem mais algumas, tá bom, gente? Mas para a escola, a gente vai dividir nestas 6 áreas. Olha que legal. Mecânica, que é a parte que estuda o quê? Vamos ler ele junto comigo. Tá vendo aí no seu vídeo? Me acompanha então, ó. Mecânica é a parte que estuda o movimento. Escreva aí, buscando entender as causas e os efeitos do movimento. Como, por exemplo, a bolinha estava em queda, né? Então, uma bolinha em queda, se eu trabalhar com ela caindo aqui, eu tenho muita noção da coisa aqui que eu consigo tratar a respeito do mecanismo de queda, que é a velocidade, né? O quanto que eu percorro aqui no meu deslocamento. Então, eu tenho aí algumas coisas dentro da mecânica. Tudo bem? Tá bom? Vamos lá, vamos entender isso com mais profundidade, ó. Aqui embaixo, a parte de baixo. Lê junto comigo. Compreender os fenômenos dos corpos, né? Fenômeno dos corpos celestes, é,
permitiu o início da exploração espacial. Então significa assim, ó, um lugar que a gente usa a mecânica, né? Ah, professor, tem a queda de uma bolinha, claro, mas se a gente entender qual que é o mecanismo que está ao redor do Sol e a Terra junto, a gente consegue entender o sistema de órbita. Órbita. Tá, né? Então, com isso, a gente consegue ter muitas coisas aí a respeito do que a gente chama de exploração espacial. Então, a mecânica, né, ela pode ser desde aí de uma coisa caindo, causando aí um deslocamento, eu escrevi desloque aqui, um deslocamento para baixo, quanto a órbita de um planeta, né? E quem estuda isso é a mecânica. Beleza, gente? Alguns nomes dentro da mecânica: Isaac Newton, Galileu. Quais deles você já conhece? Não esquece de deixar o seu comentário aí, falando se a aula tá boa, se a aula tá ruim, se a aula tá rápida, tá bom? Porque daí as próximas aulas eu posso melhorar para você. Beleza? Então esses caras aqui, se você conhece, deixa eles aí no comentário também. Newton e Galileu, você estudou eles antes, no sexto, no oitavo ano, tá? E a gente tem também, dentro da física, então, a área da ótica. Então, além de estudar os mecanismos, a gente estuda, olha que legal, estuda o comportamento luminoso, o comportamento da luz. Isso tem a ver com, olha a imagenzinha aqui, ó. Isso tem a ver com a visão, como a gente enxerga as coisas. Tudo bem? E olha o que, que esse conhecimento trouxe para a gente, né? Ah, professor, trouxe, por exemplo, para a gente entender melhor a luz do sol. Claro, para você saber do que a luz do sol é feito, do que o próprio sol é feito, tá? A ótica estuda isso. Tudo bem? E olha que legal aqui embaixo, ó. Gole na água, tá acabando a voz? Vamos lá. A compreensão do comportamento da luz permitiu o desenvolvimento de muitos instrumentos ópticos, né? Como os telescópios, os microscópios e os nossos óculos. Então, se você usa óculos, você tem aí o conhecimento de física na sua vida já sendo utilizado na prática, tá bom? Né? A gente tem alguns nomes aqui dentro da ótica. Eu vou colocar aqui o Faraday, né? Ele é parte mais da eletricidade. Faraday, mas foi quem eu lembrei agora no momento aqui. Tá bom? O Newton também, vou escrever Newton de novo. Newton. O Newton trabalhou bastante dentro da ótica, né? Tá? A gente tem alguns árabes aí também, mas quando a gente chegar nesse assunto vocês vão entender. Então, outra área da física que a gente tem, mecânica, ótica, e uma terceira aqui que é a parte de ondas, ondulatória, tá? O que que estuda isso daqui, ó? Fenômenos relacionados às ondas eletromagnéticas, né? Além das ondas eletromagnéticas, também as ondas mecânicas. Exemplo disso aqui, ó, o som. O som é um tipo de onda, né? O ultrassom, né? O raio-x. O raio-x é um tipo de onda. O seu olho não enxerga ele, mas ele consegue capturar o teu osso ali, tirar uma foto do seu osso. Tudo bem? Olha aqui, ó. O som é um fenômeno estudado pela ondulatória, né? Isso foi um exemplo que eu acabei de dar aqui também e também está escrito aí. Tá bom? Então a gente já tem aqui três áreas, né? A mecânica, a gente tem aqui também a área da ótica, né? E a gente tem a terceira aqui agora, a área da ondulatória. Nessa parte da ondulatória, pessoal, muitas pessoas, igual o Newton, o Faraday trabalhou também nessa parte da eletromagnética aqui, né? Mas tem outras pessoas ali que trabalharam também essa noção, tá? Eu não lembro muitos nomes agora de cabeça, tá? Mas eu vou deixar aqui também o Newton como sendo um cara, né? Perdão, o Faraday como sendo um cara dessa parte aí, tá? Mas vamos colocar aqui agora o nosso quarto item dentro da física. Então, a física é dividida aí em seis partes. A quarta poderia ser, então, o eletromagnetismo. O que que significa isso, gente? As coisas relacionadas à eletricidade, né? Deve estar pequenininho aí no seu vídeo, mas aqui eu tenho uma torre de transmissão elétrica, né? Que seria o quê? Seria aqueles postes de iluminação, onde tem os fios passando por ele e os fios levam a energia elétrica até algum lugar, né? Isso é um fenômeno elétrico e magnético. Também tem alguns ímãs envolvidos aí. Tá bom? Os estudos nessa área permitiu a gente compreender a geração de energia e o transporte de energia a longa distância também. Então, a noção de eletricidade aparece aqui, a noção de ímã aparece aqui. Beleza? Vamos aí para o 5. 5, física moderna e contemporânea, tá? Esse é um assunto, gente, que a gente trabalha bastante por cima, porque as equações, elas são bastante complicadas para a gente trazer todas elas. Então, a gente traz algumas mais simples ali, né? Estuda bastante os fenômenos de radiação aqui, ó, mas alguns radiação aplicados já aí em alguns lugares, né? Tá, então a gente estuda isso também. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Estuda os fenômenos físicos descritos desde o século XIX até os dias atuais.
tá? E o entendimento de fenômenos da natureza que ocorrem em escalas atômicas. Isso possibilitou muitos avanços tecnológicos a partir, como por exemplo, painéis fotovoltaicos. Então, para eu entender, gente, olha que legal isso, ó. Eu já sei o que é eletricidade. O que que é eletricidade? Ah, é uma coisa que a gente estuda na parte de eletromagnetismo. E eu sei, gente, que o Sol, ele tem luz, que é a parte que estuda ótica. E quando essa luz do Sol, né, que é o número 5, tá, gente? E quando essa luz do Sol chega num painel fotovoltaico, a luz vira eletricidade. Ele- Eletricidade, tá? E o único jeito da gente conseguir entender isso, gente, é entendendo a parte atômica, a parte do átomo lá dentro, tá? Tudo bem? Então, a parte atômica é uma das coisas que a gente trabalha aí na parte de física moderna e contemporânea. E para finalizar, né? Aí, como eu falei que essa aula ia ser super tranquila, super chupetinha, o sexto, que é uma coisa que a gente trabalha bastante aí no ensino médio, né? Mais ali no segundo ano, um pouquinho também aí no primeiro, que é a parte de térmica, termologia. Estuda o calor, estuda a temperatura, né? Então, a luz do sol, além de ser luz, ela também traz calor junto com ela. Como que isso funciona? A parte de termologia explica isso, né? Trata dos fenômenos da natureza associados à energia térmica, né? O calor tem um desses valores aí, né? A radiação também é um valor que a gente trabalha aí, é uma grandeza que a gente trabalha nessa parte da física, tudo bem? Os estudos de energia térmica possibilitou o desenvolvimento de motores e sistemas de refrigeração, como ares condicionados, refrigeradores e aquecedores. Então a parte térmica fez a gente inventar a geladeira, fez a gente inventar o ar condicionado, fez a gente inventar o fogão, que são coisas que a gente trabalha aí o tempo inteiro, né? Inclusive os aquecedores no friozinho aí para você, né? Para você entender como é que eles funcionam, para você conseguir esquentar o ambiente. Tudo bem, gente? Essa foi a parte que eu separei para vocês numa aula introdutória. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Entendam que a aula é meio rapidinho mesmo, porque vocês têm que associar isso às coisas que vocês veem aí no seu dia a dia, tá bom? Então, vê se vocês lembram de cada uma dessas partes aí, né? Façam anotações, porque isso cai com certeza na sua avaliação. Tá bom, gente? Só uma coisa aqui antes de finalizar esta aula aqui, ó. Muitas coisas que a gente foi descobrindo dentro da física, né? Ô, professor, mas o pessoal só foi inventando? Não, a gente utilizou de um processo que é um processo trabalhado dentro da ciência, né? Que são métodos de descobertas, tá bom? Tudo bem? Então, para eu descobrir isso, eu tive um processo. Aqui tem um exemplo rapidinho para vocês verem aqui, ó. Tá? Então, o método científico, ele é um exemplo de como a gente conseguiu entender algumas coisas dentro da ciência, né? Teve um processo. Então, primeiro eu tive que levantar a minha dúvida, fazer um problema, pensar nesse problema, né? Vamos pensar aí o problema de o Sol produzir luz e produzir calor. E aí, então, eu crio hipóteses. Então, o que que é isso? É levantar uma ideia que eu consigo comparar com algo que eu já sei. Isso é uma coisa que é uma hipótese, né? Então, eu posso comparar a luz do Sol, por exemplo, com uma chama de um fogão e a partir disso levantar um estudo, tá bom? E aí então eu faço o estudo, esse estudo tem que necessariamente ter valores, sair ali números, né? Então perceba que toda vez que eu falo para vocês, né, a física estuda os fenômenos, mas a gente vai trabalhar esses fenômenos trazendo para vocês valores, trazendo para vocês, além de trazer valores, vai trazer para vocês também quantidades e grandezas, né? Opa, falhou aqui. Quantidades e grandezas. Grandezas. Tá bom? A gente vai falar com isso mais nas outras aulas, mas entendam que tudo isso teve um processo, tá? Não é uma coisa que foi tipo inventado, a gente separou as áreas e cada área funciona desse jeito. Não, elas foram aparecendo conforme a gente foi estudando a partir de métodos. O método científico é um exemplo, tá? E a gente tem mais outros métodos. Se você tem aí, por saber de outros métodos, além do método científico, né? O método científico é esses quatro passos aqui, ó, até eu chegar na conclusão e saber se eu consegui confirmar o que eu comparei lá na hipótese ou eu refutar, eu falar que deu errado o que eu comparei lá na minha hipótese, tá bom? Daí, gente, então é o seguinte, tem outros métodos? Tem. Se você tiver dúvida, deixa aí embaixo que eu faço um vídeo somente de outros métodos
que tem dentro da ciência para a gente aprender, né? E se você ainda quer conhecer e entender o que vai cair na sua avaliação em física, vem comigo que tem mais um pedacinho da aula no próximo vídeo aí embaixo, que vai ser a respeito dos conceitos básicos dentro da física, né? Talvez você já conheça alguns, mas bora lá, tá? Vamos devagar, porque devagar a gente aprende sempre melhor. Até já já, gente. Próxima aula é sobre conceitos básicos. Me acompanhe.